Queridos no Senhor, a minha tarefa hoje aqui é dupla. Primeiro, eu quero desmistificar as ideias popularistas sobre a questão do Apocalipse. E segundo, nós também queremos dar a vocês, como o pastor Marcos acabou de falar, um preâmbulo, um panorama, um pouco daquilo que significa o Apocalipse. Certo? Então, se eu cumprir essas duas tarefas hoje, me dou por demais satisfeito. Bom, para início eu queria perguntar a você, quando você pensa na palavra Apocalipse, o que é que vem em mente? Quais são as imagens que aparecem na sua cabeça? Se você dá um Google aí na internet e colocar coisas concernentes ao Apocalipse, eu lamento dizer a você, meu irmão, você vai ver tudo menos o que é realmente o Apocalipse. Eu digo porque fiz isso de experiência própria. É interessante como as coisas populares, elas têm uma difusão muito enorme, a ponto de influenciar até na cultura, na linguagem das pessoas, e com o Apocalipse não tem sido diferente. Eu acredito que muitos aqui, quando pensam no livro do Apocalipse, pensam num livro assustador. Não sei se para você já foi passada essa imagem. Quando as pessoas falam de ler o Apocalipse, o Apocalipse, olha, é um livro que tem reservas para se lê-lo, né? E tem pessoas que têm uma vida cristã de longas datas e nem sequer tem coragem de ler o Apocalipse, porque acha que é uma coisa assombrosa. Então, hoje, eu quero desmistificar algumas coisas populares e trazer aquilo que a própria palavra em si, ela ensina. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. E o Apocalipse, ele tem uma peculiaridade. Ele, por si, também se explica, porém, vamos precisar de alguns recursos paralelos para entender a linguagem. Como, por exemplo, agora, a linguagem que nós temos de sinais de trânsito. Quem conhece o que significa aqueles símbolos, sabe qual é a indicação que está tendo ali. Mas uma pessoa que nem sequer faz ideia do que aquilo significa, ela ignora aqueles sinais. Então, a sinalização de trânsito serve para nos comunicar uma informação necessária. E a mesma coisa acontece no Apocalipse. Quando você não entende bem a imagem, você pode se complicar. Então, muitos, por se aventurarem de maneira um tanto que amadora, ou então emotiva, fizeram usos e abusos das imagens do Apocalipse de maneira um tanto que exagerada, outras desconexas do seu contexto. Mas, graças a Deus, temos pessoas dedicadas que procuram estudar com seriedade e têm a mensagem de Deus para a vida da igreja. Bom, irmãos, então, quando eu falei pense, o que você pensa sobre Apocalipse, eu acredito que na mente de vocês várias imagens passaram. Né? Eu queria colocar aqui uma imagem que eu peguei do Google, viu? Coloquei aqui, essa imagem aqui, já está na projeção aí? Vocês estão vendo aí? Que imagem é essa aí? Saiu, Fei? Epa, perdão, calma. Isso aqui é a tecnologia. Espera aí. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. De novo. Apareceu lá? Isso. Pois é, irmãos. Na internet, como um todo, em geral, pouquíssimas e raras vezes fala de fato do que se trata o Apocalipse, na verdade. Porém, a imagem que temos é essa. Quando não é essa, eu vi uma outra imagem que é do globo sendo atingido por um meteoro. Vocês já viram essas imagens já? Tem até um filme que foi baseado nessas características populares do que é o Apocalipse. Vocês lembram o nome do filme? Não, tem um livro, Armagedon, que tem uma música lá muito emocionante, que o cara cantando em inglês, não feche os olhos, eu não quero perder um momento aqui de ver você, aí canta aquela música bonita, né? Aí o pessoal vai lá, sai para o espaço e vai destruir um asteroide que está vindo para o planeta, que vai acabar com todo mundo, e o camarada vai lá e se sacrifica pelo mundo todo, o Salvador. Ele morre ali e o Apocalipse não acontece. Bem, irmãos, isso aí, para efeitos cinematográficos, é ótimo. Porém, não é a realidade bíblica. Tá? Então, assim, muitas coisas que o Apocalipse fala, essas imagens não têm a ver com tragédia. Não tem a ver com destruição.
Aí você vai dizer, mas pastor, existem algumas palavras aí que é falada que dá para entender isso, como por exemplo a palavra fim do mundo, né? O fim do mundo, fala muito do fim do mundo. Se nós não vencermos hoje algumas dúvidas, eu quero assegurá-los que durante esse trimestre que estamos aqui para ensinar isso aqui, vai ser tanto eu como o pastor Marcos, pastor André também, vamos estar ministrando para os irmãos acerca do Apocalipse, e com o passar das lições, vamos assim tentar ao máximo esclarecer essas dúvidas para os irmãos a partir da Bíblia, e não do imaginário popular. Tá? Então, esse imaginário popular aí é que muitas pessoas colocam. E eu ainda, para poder ver um pouco mais, só para não ficar apenas nas imagens, eu dei um Google, perguntando o que significa o Apocalipse. E aí eu vi o seguinte, está escrito ali o quê? Apocalipse diz o que ali? Qualquer acontecimento catastrófico, geralmente relativo ao fim do mundo ou à extinção da humanidade. Eita, lembra daquela imagem primeira, né, a catástrofe, a fim da humanidade, que eu falei do filme da Armagedon, que vem destruindo. Pronto, essas são as imagens que passam para nós na mídia, no cinema, do que é Apocalipse. Agora veja que isso aí é de um dicionário, viu? Aí diz mais, o último livro, aí agora vai se referir ao livro, né? O último livro do Novo Testamento, de sentido simbólico, que contém as revelações sobre o destino da humanidade, feitas a São João, o evangelista. Aí, essa é uma definição. A segunda parte que coloca aí é o que é mais próximo daquilo que é a realidade bíblica. Então, hoje, como eu falei para vocês, o desafio é desmistificar toda essa ideia aterrorizante. Queridos no Senhor e queridas no Senhor, eu queria que vocês fixassem muito bem isto que eu vou dizer para vocês agora, que a mensagem do Apocalipse, ela não é uma mensagem de destruição, de catástrofe. Na verdade, é uma mensagem de esperança. O foco que João dá para Apocalipse não é a relação do trágico, da destruição, né? Mas é a vitória do Cordeiro sobre a morte e a glorificação da igreja para toda a eternidade em Cristo Jesus. O Apocalipse, ele não vem para minar as nossas esperanças, muito pelo contrário, ele vem para revelar, ele vem para nos direcionar àquilo que Deus tem no plano da salvação para aqueles que creem nele. Bom, aí vocês podem dizer, sim, pastor, mas e aquilo relacionado ao fim, que fala o fim do mundo, essas coisas todas? Bom, algumas coisas nós temos de dificuldade por conta da distância que temos com os destinatários originais dessa carta e o autor, né? Já pegando esse gancho aqui, o autor, nós cremos, né, na sua maioria, que é o apóstolo João, tá? E os destinatários, vamos depois aqui mostrar uma outra imagem, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Depois vamos estar aqui mostrando aqui as 7 cidades correspondentes a essas igrejas. Bom, então, diante disso, a gente fica a pensar, sim, mas a questão do fim, né? Como eu falei, a linguagem, a cultura, o tempo, isso tudo coloca diante de nós um abismo. Em teologia chamamos de abismo hermenêutico. O que é isso, pastor? Calma, é o abismo da interpretação, daquilo que a gente pode ter um entendimento do que foi dito lá para o que se aplica para nós aqui. E esse abismo, ele é colocado para nós na questão da língua, da cultura e do tempo. Porém, nós não ficamos como quem no escuro, não. Temos uma lanterna, temos uma luz que podemos trilhar aí com ela e encontrar esses perdidos caminhos que muitas vezes nos encontramos. Então, primeira coisa, quando a Bíblia fala sobre o fim, a palavra fim para nós em português, muitas vezes dá aquela ideia de acabar, acabou tudo, né? Muitas vezes quando a gente escuta em casa, principalmente os homens, quando a dona de casa fala, olha, acabou tudo, não tem mais nada na feira. Evidentemente, aqueles que são mais experientes sabem que ela está exagerando. Quando você vai lá, tem lá meio pacote de fubá, está lá, não acabou tudo. Um pedacinho de charque, 2 ovos. Então, não acabou tudo, né? Então,
Quando eu falar acabar tudo, a ideia que a gente tem é que não tem mais nada, não é isso? Pois é, mas existe uma palavrinha grega, não está no script não, mas só para ilustrar para vocês aqui, sobre fim. A palavra, a gente fala aportuguesadamente como telos, em grego é telos, que é fim de cumprimento de propósito. Como seria esse fim? Esse fim seria o seguinte: imagine a corrida de São Silvestre que não ocorreu nesse ano passado. Mas aquela corrida de São Silvestre tem a linha de partida e a linha de chegada. Pronto, quando eles começam a correr, eles dão partida. E quando eles finalizam, que ultrapassam aquela fita de chegada, ali é o fim. Então, o fim aí é fim de cumprimento de propósito, cumprimento de percurso. Então, quando a Bíblia diz, então virá o fim, significa que tudo aquilo que Deus já pré-ordenou na sua eternidade para acontecer, já vai estar determinado por Deus. Ele é soberano, ele tem a história em suas mãos. Então, o fim para cada um de nós já está determinado pelo Senhor. E qual é o fim da igreja? A glorificação. Percebe, irmãos? Então, a história do Apocalipse não é uma história de tragédia, mas é uma história de esperança. Dito isso, alguns irmãos podem fazer agora. Pode fazer. Permito, pode fazer. Ainda bem, pastor. Ainda bem que não é catástrofe, não é Magedon, mas aí tem uma coisinha, irmãos, que a gente não pode deixar de falar. Existem duas mensagens claras em Apocalipse. Tem essa da esperança, mas também tem a mensagem do juízo de Deus. No Antigo Testamento há uma palavra que se repete muito nos livros proféticos. A palavra é Yom Adonai. Perdão, isso é em hebraico. O dia do Senhor. O dia do Senhor, quando se fala o dia do Senhor, significa o seguinte: é o dia em que Deus haverá de fazer justiça sobre a terra. Você tem uma sensação de injustiça agora nesse momento no nosso mundo? Tem ou não tem? A gente está vendo aqui muita coisa sendo feita, muitos abusos. Vocês não estão vendo as atrocidades, as coisas que você podia ver tão simples de se resolver, não é? Com a boa vontade. A gente vê o direito sendo negado, o favor que é retido, muitas coisas na questão da sociedade. A gente vê as implicações políticas, econômicas, sociais, na saúde. Principalmente a saúde hoje está sendo usado como uma massa de manobra para manipular meios arbitrários e de interesses próprios de alguns. Você não tem essa sensação que existe um grande engano, existe uma indução à maldade, ao erro? Você não tem essa sensação? Pois é. Então, quando o Apocalipse fala sobre essa mensagem de juízo de Deus, fala que vai se findar toda esta injustiça. Isso não significa que os crentes vão estar isentos de quaisquer medidas que este mundo possa adotar de maneira a nos prejudicar. Mas a gente pode ser atingido, sim. Quantos de nós não fomos atingidos agora com essa questão da Covid-19? Muitos de nós. E é justamente num contexto parecido com esse que surge a literatura chamada apocalíptica. Porque o Apocalipse, ele não é simplesmente o último livro da Bíblia. Apocalipse é uma forma literária, é um movimento literário que tem em si códigos que denunciam atrocidades sociais por um poderio, certo, de um governo centralizador. E esta denúncia que o Apocalipse, a literatura apocalíptica faz, é uma denúncia que no seu bojo traz uma mensagem de que Deus vai estabelecer sobre estes o seu juízo. E para a igreja vai exercer o seu livramento. Então a gente não está isentos dos acontecimentos, mas nós estamos com a garantia de vitória, apesar das dificuldades. Amém? Então a gente também não pode ser ingênuo a ponto de dizer que é só flores. Mas também não podemos negar a questão da promessa de Deus de que no dia do Senhor Ele haverá de estabelecer tudo no seu devido lugar. Então aqui a gente com esse
essa pequena introdução. Eu sei que ao longo do estudo vamos ver mais coisas. Eu quero abrir para vocês aqui essa questão para descortinar, para tirar das sombras algumas ideias que ficam um tanto que obscura. A palavra Apocalipse, certo? Ela significa diretamente revelação. Ela é composta por duas palavras gregas, uma preposição e um substantivo, que a ideia é a seguinte, é tirar ou afastar, certo? Das sombras ou das cortinas, ou tirar debaixo de uma cortina. A ideia é aquilo que está escondido, mas que é tirado, né, e afastado e é revelado. Se você vê na sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Olha, para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu? Você abre no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte aqui para nós, aqui. Revelação de Jesus Cristo. Pronto. Essa palavra aqui, revelação de Jesus Cristo, a palavra revelação no texto original grego é a palavra apocalipsis. Certo? Então, aqui é a revelação. Então, o Apocalipse, ele não é um livro que esconde, mas é um livro que revela. Então, muitas pessoas dizem, mas pastor, mas existem muitas coisas que eu não entendo. Pois é. Espera aí, deixa eu explicar. Quando foi escrito o Apocalipse, o endereçamento foi às igrejas que fazia parte. Lembra que eu falei do contexto de uma época que a gente tem um abismo, que é chamado abismo hermenêutico, né? Que é o distanciamento cultural, da língua, do tempo. Pronto, naquela época, a princípio, o texto foi escrito para pessoas daquela época. A princípio, no primeiro momento. Então, se foi escrito para pessoas naquela época, debaixo de uma situação de perseguição, lembra que eu falei que é datado do ano de 90 a 95 depois de Cristo. Nesse período existia um governo, um império, para dizer com mais exatidão, que estava sobre aquela região. Qual o nome do império? Romano. E o Império Romano era conhecido como uma maneira, um tanto que mão de ferro, sobre os seus dominados. E o pessoal da igreja estava debaixo desse império também, que estava governando. Lembra que eu falei que os crentes não estão isentos de passarem por essas situações de dificuldade, de questões que os governos, né, as dificuldades que esse mundo nos impõe? Pois é, o pessoal ali estava passando por esses problemas. E diga qual foi o principal problema. Porque existia um título que era dado ao imperador chamado Senhor, que em grego é chamado de Kyrios, é o Senhor. Só que o povo da igreja começou a dizer que quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. E aí, eles não abriam mão disso. E muitos, por afirmarem que Jesus é o Senhor, passaram a ser o quê? Perseguidos, mortos, presos. E aí, o que aconteceu? Muita gente, vendo essa questão de dificuldade, começaram a esmorecer na fé, começaram a esfriar. Parecido com o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, com essa questão da Covid. Mas glória a Deus, porque Deus sempre tem os seus fiéis. Sempre tem. Essas coisas que acontecem assim, é para, sabe, saculejar a igreja. É para mostrar quem é e quem não é. É para mostrar para quem fica e quem vai. Percebe? As dificuldades vêm, a perseguição vem. Mas a palavra de Deus diz o quê? Aquele que perseverar até o fim. Lembre que o fim é até o final da chegada. Ou seja, existe um percurso, existe uma corrida, há uma caminhada que temos aí, uma peregrinação, e tem um objetivo de uma finalidade, de um cumprimento de um propósito. E Apocalipse, quando ele vem, o texto que o apóstolo João escreve, vem para trazer para esses irmãos uma palavra de esperança. Apesar das dificuldades, apesar das atrocidades, apesar do poderio do governo do Império Romano, mas nós temos um Senhor. E é justamente a revelação dele, desse Senhor, a revelação de
Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aí já identificamos a palavra Apocalipse, já identificamos quem é o autor, já identificamos também os seus destinatários. Então, falando de destinatários, eu quero mostrar a vocês aqui esse mapa aqui. Vocês estão vendo aqui um mapa aí? Pois é, os destinatários eram esses irmãos dessas igrejas aí. Vamos ler de cima para baixo? Aí, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sárdios, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia, e ali tem um que ali, que eu não estou vendo aqui. Ali é o quê? Não dá para ver não, né? Nem eu estou enxergando aqui. Patmos. Patmos é a localidade de onde foi escrita. O escrito foi o texto, tá bom? Patmos. Que aqui no meu está tão pequenininho que eu também não estou enxergando não. Eu acho que é o óculos que está vindo, né? Então, Patmos. A ilha de Patmos é o local para onde o apóstolo João foi exilado. Vocês lembram que eu falei que o Império Romano estava perseguindo, estava aprisionando, estava matando? Pois é, o apóstolo João foi levado em cárcere numa ilha chamada de Patmos. Veja só, ilha. E em volta dele só tinha o quê? Água. Imagina, todo dia tu abre a janela da tua cela, eita, cela, e quando olha para lá só vê água. Aí não é estranho quando ele diz que o mar já não existe mais. Por quê, irmãos? Porque o mar era a visão clara de que ele estava longe de casa. O mar para ele todo dia era a visão que ele tinha do seu aprisionamento. O mar ali significava para ele todo o sofrimento que ele tinha e a limitação dele não estar com os seus irmãos. Mas só que a promessa de esperança de Deus é que tudo isso vai ter fim. Tudo isso vai se acabar. Então, eu não estou nem tendo noção do tempo, mas eu quero ir já para o final, viu, irmãos? Senão a gente não sai daqui. Eu quero aqui ler com os irmãos Apocalipse, capítulo de número 21. 21. Versículo 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Que palavra de esperança. Que palavra de consolo. A mensagem de Apocalipse para nós, meus irmãos, é o seguinte: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos lutas, lutos, choros, dores, mas temos uma promessa que Ele nos deu na sua palavra, que dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima. Não importa a dor dessa lágrima, qual seja a origem, Ele vai enxugar. É isso que a gente deve nos agarrar. É nessa esperança. Por isso, não desista. Continue. Não pare. Não olhe para trás. Porque nós temos uma segurança no Senhor que prometeu. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Isso não é um clichê gospel, meus irmãos. Isso é a verdade de Deus para nós. Ou nós cremos nisso ou estamos perdidos, irmãos. Ou isso se torna uma verdade em nós, ou isso é uma mera, um conto de fada, um conto de carochinha. Se isso não for uma realidade no meu coração, no teu coração, estamos aqui abertos para o desespero. Mas se isso for uma verdade, e eu creio que sim, é uma verdade, é a verdade de Deus para mim e para você, vamos ficar fincados, confiantes no Senhor, lutando, indo em frente e adiante. Pode vir o que for, meus irmãos. Quem quer que seja, temos uma palavra de esperança. Vamos ter, sim, lutas, dificuldades, mas a vitória, ela é garantida. Amém? Você crê nisso? Então eu quero aguçar a sua curiosidade para aquilo que nós vamos estar estudando por esse trimestre. Apocalipse não é uma mensagem de destruição, mas é uma mensagem de esperança. Você crê nisso? Bem, creio que nenhuma dúvida ficou. Ficou alguma dúvida? Nada de dúvida, né? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, fazer uma oração, agradecendo a Deus por ter a oportunidade de estudar a sua palavra santa e sermos aqui edificados com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar.